Bom dia, pessoal do oitavo ano. Aqui é o professor Túlio que está falando. Tudo bem com vocês? Estou com saudade, né, de ter o contato físico com vocês, mas infelizmente temos que seguir as recomendações aí determinadas pelas OMS e outras autoridades de saúde. A aula de hoje é um reforço, né, sobre esse conteúdo chamado de potência, né? A potência ela vencer a capacidade que um aparelho tem de transformar energia elétrica em outra forma de energia. Em outras palavras, vencer a capacidade, não é, de um objeto ou aparelho em realizar trabalho. Exemplos: uma lâmpada que converte eletricidade em energia luminosa, um forno que transforma eletricidade em energia térmica. Com relação à lâmpada, faz aí a menção que ela recebe a eletricidade, não é verdade? E ela então, a partir da sua propriedade, ela transforma essa energia elétrica em energia luminosa. Um forno também, para exercer a sua função, né, de cozinhar ou de assar os alimentos, precisa converter a energia elétrica que ele recebe em energia térmica, né, para que ele possa então exercer a sua função. A potência, a gente encontra ela por essa fórmula aqui, gente, ó. Potência é igual a E sobre T, né? Aonde pot é potência, o E é energia, o consumo é elétrico e o T é o tempo. Aonde a potência ela é dada em watts e essa energia ela é dada em joule e o tempo em segundo. Lembrando que essas grandezas aqui elas predominam, não é? Aí as regras do SI, do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Para isso, nós temos aqui algumas relações de grandezas que são mais frequentes utilizadas ou são comumente utilizadas aí no dia a dia. Para a potência, eu tenho essa outra grandeza aqui, ó, chamada de kilowatt. 1 kW é igual a 1000 watts, né? Ou watts. Então você tem essa relação aqui, ó, 1 kW, você multiplica por 1000 e você tem o valor em watts. E se você tem um valor em watts e quer transformar para quilowatts, você tem exatamente aqui que dividir o valor por 1000. Essa regrinha é muito importante, né, no processo aí de resolução de atividades. Com relação ao tempo, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, se você quer transformar de hora para segundo, multiplica o valor em horas por 3.600 e você vai achar o valor em segundo. Agora, se eu tenho um valor em segundo e eu quero encontrar esse valor em hora, eu vou dividir esse valor em segundo por 3.600. E a energia ou consumo diz que 1 kWh é igual a 3.600.000 joules. Essa referência, pessoal, ela é muito difícil de ser usada no nosso dia a dia, justamente por conta que esses valores em joule, né, representam uma dimensão numérica muito grande. E para não usá-los, ou então até mesmo para facilitar o entendimento que a notação científica traz, né, no caso do joule, mas no dia a dia nem mesmo essa notação científica ela é suficiente. Então é por isso que a gente usa mais quilowatt-hora para consumo elétrico. Outra forma de encontrar a potência é você fazer a multiplicação de U, que é a tensão, que é dada em volts, e a intensidade, né, vezes a intensidade, que é dada em amperes. E aí tem essa regrinha que quanto maiores a tensão e a corrente que passa por ele, pelo aparelho, maior é a quantidade de energia transformada, ou seja, maior vai ser a sua potência. Ah, professor, qual a fórmula eu vou usar, não é? A primeira de dividir aí o consumo elétrico pelo tempo, ou essa agora que o senhor está mostrando, que é multiplicar a tensão pela intensidade? Deve-se prestar bastante atenção nos dados do problema para você conseguir chegar e visualizar qual a fórmula que eu vou utilizar. Se ele me der o consumo elétrico e o tempo, é claro que eu vou usar a primeira fórmula. Se ele exatamente der na questão a tensão e a intensidade, é lógico que eu vou usar essa segunda fórmula aqui para encontrar a potência. Vamos aos exemplos. Uma TV
Fica ligada por 10 horas por dia, sabendo que a energia consumida foi igual a 10 kWh, responda. A energia em joule. Ele quer saber essa energia em joule. Ou seja, você vai transformar de quilowatt-hora para joule. Então você faz a regrinha de 3, como aqui está representado. Ó. 1 kWh está para 3.600.000 joules e 10 kWh está para X. Faz aí o cruz credo, 1 vezes X, 10 vezes 3.600.000, né? Você vai ter aí 36 milhões de joule. Ou você pode usar aquela regrinha direta, né? Você é inteligente, você já pegou aí o macete. É só você multiplicar o valor que você quer transformar, não é verdade? É só você fazer essa multiplicação que você aí vai encontrar o resultado. No caso aí, não é? É multiplicar o valor por 3.600.000 joules. Olha só a letra B. Ele quer saber a potência desta TV. Para facilitar a minha vida e saber qual fórmula eu vou usar, eu vou anotar os dados do problema. Eu quero saber a potência. Ele me deu o consumo elétrico, energia elétrica, consumo 10 kWh, e ele me deu o tempo de 10 horas. Lembre-se que no SI, pessoal, nós vamos aí utilizar esse tempo em segundo. Então eu vou multiplicar, não é? 10 horas vezes 3.600 segundos, que você vai chegar então aí a 36.000 segundos. Depois disso, faz a fórmula, não é? Esses 3 pontinhos aqui significa dizer que é o local onde o cálculo está começando propriamente dito, é o donde falado. Pot é igual a E, que é o consumo elétrico, sobre T. Nós acabamos de encontrar lá na letra A, que foi 336 milhões de joule, perdão. Pelo tempo que a gente acabou de converter aqui para segundos, que é igual a 36.000 segundos. Fazendo essa divisão, cortando aí os zeros, dá igual a uma potência de 1.000 watts. Detalhe, nem sempre vamos fazer essas transformações. A gente vai seguir exatamente o passo à medida que a própria questão pedir para você transformar as grandezas, né? Como eu falei, a grandeza Joule, né? Falei anteriormente, ela atribui numerações muito complexas, né? Grandes, e no nosso cotidiano a gente não usa. Olha só a segunda questão. Um som de potência igual a 660 watts é ligado na rede elétrica de 220 volts. Ou seja, que eu tenho uma tensão, qual é a corrente elétrica? Vamos lá, anotar os dados do problema para resolver essa questão. Potência é igual a 660 watts, tensão é igual a 220 volts e ele quer saber a intensidade de corrente elétrica. Note que a fórmula ela serve para encontrar qualquer uma das grandezas envolvidas. É só você interpretar direito o problema e colocar os dados na fórmula em seu devido local. A fórmula é essa. Pot é igual, potência é igual a tensão U vezes I, que é a intensidade. Ah, professor, eu vou usar a segunda fórmula. Vai, porque os dados do problema indicam que eu tenho que usar a segunda fórmula. Por quê? Ele pede para você encontrar a intensidade dando a potência e a tensão, né? Ele poderia também dar a tensão e intensidade pedindo para você encontrar a potência. Então fica lá, ó. Potência é igual a tensão vezes a intensidade. O 660, eu coloco aqui, né, no lugar da potência. Igual a tensão, que é 220 vezes a intensidade. Passa o 220 dividindo, não é isso? O nosso 660, isolando essa grandeza, não é isso? Isolando essa grandeza, que dá um valor aí igual a 3 amperes de intensidade. A nossa colega Ellen,
ela pediu para a gente resolver, né, algumas questões, como por exemplo aí a questão 3 da página 44. Para isso, pessoal, é necessário a gente ter o entendimento de que a questão, ela pede, pessoal, para encontrar, preencher corretamente a tabela com relação ao consumo mensal, ou seja, consumo mensal, ele dá a quantidade de dias que o aparelho fica funcionando, não é? Quando ele não dá é para você encontrar, e o tempo médio de uso diário. Então você tem que fazer uma relação entre essas duas informações relacionadas ao tempo quando a questão solicitar, não é? A gente também tem algumas situações de aparelhos que nós vamos encontrar potência média, né? Ou até mesmo encontrar o próprio consumo mensal, de acordo com os dados do problema. Bom, como a gente já leu a questão anteriormente, ele relaciona potência, consumo e tempo, né? E ele pede exatamente que o consumo mensal seja dado em kWh quando pedir para ser encontrado. Para isso, pessoal, vão ter situações que eu vou ter que encontrar a potência, dividindo o consumo pelo tempo. Vão ter situações que eu vou ter que encontrar o consumo elétrico. Para isso, eu vou ter que multiplicar a potência vezes o tempo. Aí, detalhe, o tempo, não é? Ele vai ter que ser uma multiplicação entre a situação da quantidade de dias e o consumo aí médio diário, não é? E quando ele pedir para me encontrar o tempo, eu vou ter que usar essa relação aqui, ó. Dividir o consumo elétrico pela potência. Bom, vamos lá. Resolvendo aqui alguns aparelhos lá da questão 3, né? O aparelho de som. Ele quer saber qual é o consumo elétrico desse aparelho de som. Para isso, ele me dá uma potência de 1000 watts. Aonde o tempo, né, de funcionamento dele, ele fica ligado os 30 dias e 4 horas por dia. Então você multiplica 30 vezes 4 e encontra o tempo de 120 horas. Como a gente falou lá em cima, para encontrar o consumo é necessário você multiplicar a potência vezes o tempo. 100, que é a potência, vezes 120, dá aí um consumo de 12.000 watts-hora. Mas você lembra que eu falei para você que esse consumo ele deve ser dado em kWh. Então você vai dividir o 12.000 por 1.000, que dá 12 kWh. O chuveiro elétrico, pessoal, ele me dá uma potência de 4.400 watts, aonde o consumo elétrico foi de 132 kWh. Agora você note que a minha potência está em watts e o meu consumo, não é, está em kilowatts. Então eu vou ter que transformar, não é, esse consumo para watts para encontrar a quantidade de dias que o aparelho está funcionando. Então, para você transformar de kilowatt para watt, multiplica o valor do consumo, né, do quilowatt-hora vezes 1000, que dá 132.000 watts-hora. Então ele quer saber o tempo em dias. Logicamente, o que é que eu vou fazer? Tempo é igual a energia, o consumo, sobre a potência. 132.000 dividido agora por 4.400, temos aqui, né, um tempo igual a 30 dias. A lâmpada fluorescente, né? Ele quer saber a potência dessa lâmpada, né? Sabendo que essa lâmpada tem um consumo diário, mensal de 7,2 kWh. Olha o que eu acabei de falar, né? Agora eu vou ter que transformar, não é isso? Meu consumo de quilowatt-hora para o watt ou watts-hora, justamente porque a potência ela tem que ser dada em watts de acordo com a questão. Então fica 7,2 kWh vezes 1000, que dá igual a 7.200 watts-hora. O tempo, né?
O tempo que ele me disse que essa lâmpada ela fica ligada 30 dias e em cada dia desse ela fica lá 12 horas ligada. Então você multiplica 30 vezes 12 dá 360 horas. Passando para cá, olha aqui a fórmula para encontrar a potência. Potência igual a energia sobre o tempo, dá 7.200 dividido por 360, então dá uma potência de 20 watts. O microcomputador, gente, olha só, ele me deu a potência, 200 watts. Ele me deu o tempo, né? 20 dias diário, em que cada dia esse microcomputador funciona 2 horas por dia, 20 vezes 2 dá 40. E ele quer saber o consumo, né? O consumo tem que ser dado em quilowatts hora. Então eu transformo minha potência, né, dividindo os 200 watts por 1000, que dá 0,2 quilowatts. Para encontrar o consumo, não é? Basta multiplicar a potência vezes o tempo. Então fica energia ou consumo é igual a potência que nós acabamos de converter, 0,2, vezes 40 horas, que é o tempo. Então fica energia igual a 0,2 vezes 40, dá igual a 8 kWh. Também foi solicitado a resolução dessa primeira questão da página 48, não é isso? Aonde ela, na verdade, é uma pesquisa onde você vai pesquisar fontes de energias, não é? Classificá-las como renovável e não renovável e indicar qual o tipo de transformação de energia. Lembre-se daquela lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e com energia também não é diferente. Ou seja, todos os princípios, né, de energia, seja ela elétrica, luminosa, térmica, energia cinética, que é a energia dos movimentos, elas vão sempre ser originadas ou vão sempre formar outras formas de energia. Por exemplo, o Sol, fonte de energia, é uma fonte renovável. Lembrando que fonte renovável é aquela que não demora muito para ser reposta, não é? Naturalmente pela natureza. E ela é a transformação da energia química em energia térmica, não é isso? A energia química presente, por exemplo, no processo de situações, né, para a produção de calor. O gás de cozinha, né, é uma fonte de energia não renovável, né? Ou seja, leva aí muito tempo para se formar naturalmente. E ela compreende a transformação da energia química, não é? O composto químico, né, do GLP é transformado em energia luminosa ou energia na forma de calor. A pilha comum é uma energia também do tipo não renovável, onde ela contém substâncias químicas no seu interior. E, por exemplo, ela pode ser aí utilizada para produzir movimento, né? Um carrinho de controle remoto, por exemplo. O vento, né, é uma fonte de energia renovável, aonde o movimento do vento, não é isso, do ar, ele é convertido em eletricidade em aparelhos chamados de aerogeradores. Então, pessoal, espero que vocês continuem resolvendo as questões. As aulas dessa semana, terça e quinta, na aula de terça, vamos ter aí essa questão de intensificar mais o tempo de estudo de vocês nesse conteúdo e e tirar as possíveis dúvidas que ainda surgirem, e na quinta-feira nós vamos iniciar o novo capítulo. Tenham todos aí uma semana excelente, com muita paz, não esquecendo de usar máscaras quem for à rua, de lavar as mãos, de ter higiene, não é isso? De manter o isolamento social, que é a melhor forma momentânea de combater aí o Covid-19. Deus abençoe a todos e um abraço.